Pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Nós vamos para a terceira exposição do livro de Ruth. Vamos considerar apenas 3 versículos, na realidade 1 versículo, mas a unidade sermônica cobre 3 versículos. Então eu te chamo para abrir o livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Eu leio a partir da Ara. Ruth 1, 3, 4 e 5. Eu vou ler da Ara, eu ia ler da NVI, mas você acompanha na sua tradução. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Pai, abre o nosso entendimento para a tua palavra, que ela ache guarida nos nossos corações e que nós nos submetamos a ela. Em nome de Jesus, amém. Uma das grandes glórias da pregação expositiva é que você não escolhe o que você vai pregar. O pregador não faz escolhas. Ele prega a sequência do que vem. Ele é forçado a lidar com o próximo versículo sucessivamente. Enquanto trabalhava na pregação de hoje, eu lamentei muito esta pregação não ser feita para a juventude, para os adolescentes e juventude, os jovens desta igreja. Principalmente me refiro aos solteiros, aqueles que estão considerando o matrimônio. Tem tudo a ver com esta faixa etária. Aprove ao Senhor colocar numa quarta-feira, pelas razões que Ele mesmo sabe quais são. Hoje é o terceiro momento na sequência do estudo que estamos fazendo. Nós já vimos, da última ocasião, que a decisão de Elimeleque de imigrar de Moabe foi errada, de acordo com os padrões estabelecidos na antiga aliança. Os judeus, lembrem, não deveriam deixar a terra prometida para fixar residência em outras terras. A atitude de imigrar da parte de Elimeleque naquela situação revela um determinado grau de desprezo pelo presente que Deus havia dado aos judeus, neste caso, um país para morar. A fome não justificava tal imigração. Para piorar, o pai da nação judaica, Abraão, havia cometido exatamente o mesmo erro 700 anos antes, em um período de fome, com terríveis desdobramentos para si mesmo e para a sua família. Vocês lembram que Abraão, por causa desta decisão, mentiu, forçou sua esposa Sarai a mentir e a expôs à vergonha de quase ser possuída sexualmente por Faraó em seu palácio. Resumindo, abandonar a terra prometida por parte de Abraão pôs em risco a sua família. Isso é o resumo. Obviamente, no desdobramento da história de Abraão, Deus reverte seu erro para o bem do patriarca, mas isso de maneira nenhuma justifica o erro inicial
de Abraão. Há um princípio importante que nós devemos aprender com Abraão, Ló, que nós examinamos aqui da última vez que pregamos o versículo 1 e 2, e de uma infinidade de outros personagens bíblicos ao cometerem erros. Deus é capaz de produzir uma bênção a despeito da mesma ser fruto de um pecado. Por exemplo, os irmãos de José foram copiosamente abençoados, foram salvos da morte, da fome, salvaram seus rebanhos, preservaram a descendência, os filhos e os netos dele, a despeito de pecarem gravemente contra Deus ao vender o seu irmão José para o Egito. Foram abençoadíssimos a despeito do erro. Isso, apesar da bênção, isso não exime-os da culpa do pecado que cometeram. Pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Outros exemplos, 1000, poderiam ser dados, nos quais Deus produz uma bênção, apesar desta bênção ter raiz no pecado. Pecado continua sendo errado diante do Senhor, podendo ou não trazer consequências. Mesmo assim, Deus é capaz de reverter o pecado numa grande bênção. E eu fiquei pensando, qual outro exemplo eu poderia escolher, além dos vários dados? E eu me lembrei do grotesco pecado de Davi com Betseba, abuso de poder, lascívia consumada em adultério, mentiras, infidelidade à sua família, traição e engano do justo Urias, péssimo exemplo ao general Joabe e, finalmente, assassinato de Urias nas mãos dos inimigos. Terríveis consequências vieram deste pecado com a instauração do caos em sua família e na nação. Porém, pasme, justamente Salomão, o filho de Betseba, foi escolhido rei de Israel, alargou as fronteiras do país, dando à nação seus melhores dias, a chamada fase de ouro de Israel. Além do mais, fosse tudo isso pouco, foi justamente Salomão, o filho das 8 esposas, o filho escolhido, que compôs as grandes obras seminais do cânon bíblico, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Em última instância, aprove a Deus usar o casamento com Betseba, e não das outras 7, para gerar Salomão, embora originalmente seu envolvimento com ela tenha sido pecaminoso. Pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. A unidade sermônica que nós lemos hoje à noite, Ruth 1, 3 a 5, contém 2 pontos importantes: luto e casamento. Casamento em julgo desigual. A questão do luto pode ser vista nos versículos 3 e 5. Bate os olhos comigo de novo. O teu texto está aberto. Olha o 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Salta para o versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Fecha aspas. Que dor indizível, que dor terrível deve ter passado esta senhora. Nós vamos examinar essa dor quando nós considerarmos Ruth 1, 13b. Lança os olhos para o verso 13b. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Quando nós chegarmos nesse ponto, nós vamos nos referir a essa dor referida nos versículos 3 e 5. Hoje à noite, eu quero considerar apenas o versículo 4. Versículo 4,
Olha comigo de novo. Os quais, Malom e Quilion, casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Vamos meter a lupa em cima da expressão casaram com mulheres moabitas. Vamos considerar esse ponto. Isto aqui é muito significativo. Todas as vezes que lemos a Bíblia, devemos ter muito cuidado para não passarmos batidos em textos de grande significado, pois tais textos estão recheados de lições para nós. Vamos imaginar, por um instante, que este livro fosse apenas um pequenino opúsculo contando a história de um judeu chamado Elimeleque, que abandonou a terra prometida, imigrou para um país pagão e ele morreu. Depois de sua morte, eu estou parafraseando os 3 versículos, depois de sua morte, seus 2 filhos casaram com mulheres pagãs e após cerca de uma década de convivência, ambos rapazes vieram também a morrer. A viúva do judeu Elimeleque terminaria os seus dias desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, fecha aspas. Que final trágico, que historinha difícil, pois eu quero que você imagine o foco do versículo 3, casaram com mulheres moabitas, neste contexto, e não no desenrolar que vai seguir posteriormente. Como que os rabinos judeus entendiam, como que os judeus, por exemplo, da época de Jesus, entendiam o casamento com mulheres moabitas? Nos escritos chamado Targum, traduções e interpretações do hebraico para o aramaico, lemos, da parte dos rabinos, que a morte prematura dos 2 rapazes, Malom e Quilion, e o fato de que ambos morreram sem filhos, corresponde a uma maldição divina, por terem eles desobedecido a lei de Moisés, que proibia casamentos do povo de Deus com gentis. Um desses targuns comenta o casamento dos filhos de Elimeleque da seguinte maneira, abre aspas, eu vou ler o Targum. Eles, se referindo a Malom e Quilion, transgrediram o decreto da palavra de Deus, tomando para si mesmos esposas estrangeiras. O mesmo pensamento, tomar esposas estrangeiras, é visto em 1 Reis 11, 1 e 2. 1 Reis 11, 1 e 2. Primeira Reis 11, 1 e 2. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses, fecha aspas. A citação aqui, o Senhor havia dito, está em Deuteronômio 7, 3 a 4. É muito interessante nós lermos o contexto desta ordem, a partir do versículo 1, Deuteronômio 7, deixa um dedo aí onde tu estavas, vai para Deuteronômio 7, 1 a 6, tu vais ver todo o contexto. É muito interessante a gente entender o que está no Antigo Testamento para fazer uma aplicação espiritual no Novo Testamento. Deuteronômio 7, 1 a 6. Quando o Senhor, o teu Deus, te fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele, o Senhor, expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações maiores e mais fortes do que vocês.
E quando o Senhor seu Deus as tiver entregado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Isso aqui é importante. Não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas, não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. 5. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Muitas das vezes, quando nós lemos cenas e situações um tanto barbáricas para nós ficamos a perguntar: o que significa isso? Como que eu posso aplicar esse princípio do Antigo Testamento para mim hoje, membro da Nova Aliança? Frequentemente, os comandos físicos no Antigo Testamento têm um significado espiritual no Novo. Por exemplo, nós acabamos de ler que não deveria haver tratado algum entre israelitas e pagãos, isto é, entre os judeus e os não-judeus. Não deveriam os judeus ter piedade alguma de seus inimigos físicos, obviamente. No Antigo Testamento não existe inimigo espiritual. Quase que nada no Antigo Testamento é mencionado sobre céu e inferno. Tudo é físico, tudo é concreto. A bênção é toda concreta, é dinheiro, é não ter aborto das vacas, é tudo físico. Então aqui os judeus não deveriam ter piedade alguma dos seus inimigos. Temos aqui um exemplo de um comando físico com significado espiritual na Nova Aliança. No Novo Testamento, nós não temos inimigos físicos. Os nossos inimigos são espirituais. Por isso que nós lemos em Efésios 6, 11 e 12. Toda a linguagem aqui é militar. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, contra carne, contra coisas físicas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os grandes inimigos dos crentes hoje são 3: Satanás, a carne e o mundo. Não pode haver trégua, e está aqui a aplicação, não pode haver trégua alguma com o diabo, não pode haver trégua alguma com os desejos da carne e com os padrões deste mundo. Ou seja, nós não podemos fazer concessões a Satanás, não podemos ter piedade nenhuma de nossa carne, temos que matar os desejos malignos sem misericórdia e jamais nos acomodar com o presente século, mas transformarmos-nos radicalmente o nosso entendimento. Romanos 12, 1 e 2. Resumindo e reiterando, da mesma forma, olha aqui, da mesma forma como os israelitas deveriam destruir totalmente os cananeus, nunca fazer com eles tratados, ao contrário, o povo de Deus não deveria ter qualquer piedade deles, assim também, olha aqui, os cristãos devem destruir totalmente as paixões da carne, não fazer concessões com o mundo, ao contrário, o povo de Deus hoje não deve ter qualquer trato, qualquer relacionamento com Satanás e seus anjos. Este é o paralelo entre os inimigos dos crentes na antiga aliança e os inimigos dos crentes na nova aliança. Está claro, meus irmãos? Os que entenderam, digam amém. Agora, de que forma
a proibição do casamento entre os judeus e os gentios se aplica para nós na nova aliança. De que maneira a proibição que Deus fez para que judeus não casassem com não-judeus, de que forma isso é aplicado para mim hoje, que não sou judeu e não estou na antiga aliança? Simples, é simples a aplicação. Escuta, não deve haver associação íntima ou pactual entre o crente e o não crente. Isso aqui é o resumo. Vou dizer de novo, não deve haver associação íntima e ou pactual entre o crente e o não crente. Entre o crente e o não crente, não deve haver sociedade financeira, não deve haver casamento, não deve haver intimidade pactual entre luz e trevas. Essa é a aplicação. Veja bem, Deus não tem mais uma raça exclusiva de pessoas, no caso, os israelitas. Hoje, todas as raças, todas as etnias, todas as culturas, todas as nações são igualmente abençoadas pela nova aliança em Cristo. Gálatas 3, 7 a 9. Porém, o princípio de não formar aliança entre crente e não crente substitui o princípio de não formar aliança entre judeu e gentil. O cristão não deve se unir intimamente ao não cristão. Por exemplo, eu citei algumas, não deve haver sociedades comerciais, não deve haver comunhão formal, não deve haver parcerias legais, não deve haver alianças matrimoniais entre cristão e não cristão. Lemos esse comando explicitamente em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Por favor, te volta para esse texto, um texto muito conhecido. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Segunda Coríntios 6, a partir do versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Pergunta retórica. Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo do Deus vivo. Como ele mesmo disse, habitarei e andarei no meio deles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito claro. A pessoa que pertence a Cristo não deve se associar intimamente a um descrente, pois é impossível haver profunda parceria entre justiça e injustiça, isto é, luz e trevas, são incompatíveis. Como que alguém que confia em Jesus pode se ligar a quem não confia em Jesus? O empreendimento, qualquer empreendimento envolvendo amarras legais entre justos e injustos, um casamento entre crente e não crente, sociedades comerciais entre cristãos e ímpios estão proibidas. Eu queria que todos os adolescentes jovens ouvissem isso. Era para essa igreja estar com tudo quanto é adolescente sentado e jovem ouvindo isso aqui hoje à noite. Essa proibição é reiterada, por exemplo, no caso dos viúvos. Está casado, morreu, olha aí o comando. 1 Coríntios 7,39, tu estás em 2 Coríntios, recua apenas algumas páginas. 1 Coríntios 7,39.
A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Está livre para casar desde que seja com crente. É o que a Bíblia diz. Duas situações agora para você considerar. Duas situações. Um crente que não tem bom conhecimento da Bíblia e por ignorância casa-se com um não crente, demonstra que Jesus tem pouco valor para ele, pois não pode haver comunhão espiritual entre um cristão e o ímpio. Segundo e mais importante, no caso do crente que tem um bom conhecimento, que sabe dessa proibição e a si mesmo rejeita o comando bíblico e casa-se com o não crente, é na realidade um idólatra. Pois tal atitude de desobediência mostra que suas emoções, suas necessidades, suas aspirações, suas opiniões, seu juízo, enfim, a sua própria sabedoria é maior e mais importante que a palavra de Deus. É um idólatra. Então, nós temos duas situações aqui. Aquele crente que não entende bem, que não sabe bem, que tem dúvida, e aquele crente que conhece a palavra de Deus, como você que está ouvindo agora. Agora você não tem escapatória. Você não vai se encaixar mais na primeira categoria. Porque eu queria que quando eu estivesse crescendo, o pastor metesse o martelo como eu estou metendo hoje à noite. Porque isso não era muito claro para nós jovens. Não era uma coisa assim meio obscura. A pregação da palavra não era pregada dessa forma, como eu estou pregando aqui hoje à noite. Um crente que casa com ímpio está em pecado. Tal desprezo por Jesus Cristo pode ter terríveis consequências para o resto da vida do suposto crente. E aqui vem a pergunta: ué, pastor, e se não houver as consequências? Eu estou quase ouvindo. Uma vez eu falei desse assunto aqui, em um domingo de manhã, e um irmão veio aqui apertar minha mão, ele sempre saía por trás, ele veio aqui: se a minha esposa tivesse feito o que o senhor pregou hoje de manhã, eu não estaria aqui na igreja. Eu estou ouvindo isso, esse eco na tua mente. E aqui eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos hoje à noite. Eu nunca esquecerei de um incidente que presenciei em uma antiga arena nas cercanias do Hospital Amazônia. O pastor Jaime Kemp pregou naquela ocasião, demonstrando, um grupo de jovens muito grande, eu estava lá, isso deve ter sido o começo da década de 90, final de 80. O pastor Jaime Kemp pregou, demonstrando pela Bíblia a proibição do casamento de julgo desigual. Ao terminar a exposição, iniciou-se um período de perguntas e respostas. Uma moça levantou e contradisse o pastor Kemp nos seguintes termos, abre aspas: a minha mãe casou com meu pai quando ele não era crente. Depois de alguns anos de casado, ele aceitou a Cristo e veio a se tornar um excelente servo do Senhor, fato que perdura até hoje. Adicionalmente, por causa da decisão da minha mãe, não apenas meu pai foi alcançado, mas toda a família do meu pai acabou se tornando evangélica. Hoje, vários tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e parentes do meu pai servem a Jesus. Se minha mãe não tivesse casado com meu pai, não apenas ele, mas toda a família dele estariam no inferno. A decisão de minha mãe foi acertadíssima.
Isso foi em um pequeno ginásio. Você podia ouvir o cair de uma agulha no chão. Porque o que ela falou foi na contramão de tudo que ele tinha dito. E aí, você que é pastor aqui, o que é que você diria? Pastor Jaime Kemp não perdeu a linha. Ouça, abre aspas, minha irmã, o fato que Deus teve misericórdia de sua mãe não justifica o ato pecaminoso que ela cometeu. Muito mais importante ainda é o fato um fato que você provavelmente não sabe. A esmagadora maioria de pessoas que casam em julgo desigual não tem o desfecho que a sua mãe teve. Aí ele disse, eu tenho um arquivo de cartas de 20 anos em meu escritório, e para cada caso de sucesso como de sua mãe, eu apresento 10 casos de fracasso. É 1 para 10. Se você me apresentar 2 casos de sucesso, eu apresento 20. Se você apresentar 3 casos de sucesso, eu apresento 30. Se você apresentar 4, eu apresento 40. É 1 para 10. 1 sucesso e 10 fracassos. Diz o pastor Kemp, Deus pode ter misericórdia, mas esperar que ele tenha é um gigantesco risco, pois ele não está obrigado a abençoar quem o desobedece propositalmente. Nunca esqueci desse episódio. E aí, na minha própria, compartilhando com os irmãos agora o meu pouco tempo de casamento, 4 anos. Quanto mais importante Cristo se torna para mim, quanto mais íntimo eu me torno de Jesus, mais eu enxergo a loucura que é um crente se envolver com alguém que não considera Cristo relevante. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais Jesus se torna e tem se tornado crescentemente mais e mais o centro da minha vida, mais eu enxergo o absurdo que é um homem que ama a Cristo e faz dele seu tudo se envolver com alguém que acha Cristo irrelevante. Vale aqui uma palavra sobre namoro. Crente que namora com não crente demonstra claramente quão fraco é o seu relacionamento com Cristo. O objetivo de um namoro cristão não é evangelismo, é casamento. Eu vou dizer de novo isso. O objetivo de um namoro cristão não é evangelismo, é se casar. É quase impossível avaliar se de fato a conversão da tua namorada descrente é genuína. A tua namorada descrente pode aceitar Cristo por inúmeras razões, e eu elenquei algumas aqui aleatoriamente. Interesses financeiros, questões emocionais, concordância superficial contigo, ser aceita na igreja onde o namorado frequenta, desejo de agradar a família do namorado e etc, etc. É muito difícil você avaliar de fato a conversão da tua namorada. No namoro de um crente, seu futuro cônjuge deve ser cuidadosamente avaliado. Avaliação essa no principal ponto, qual seja a qualidade do compromisso dele com Cristo. Não basta ser crente esquenta-banco, precisa ser crente compromissada. Rapaz, moça, você está considerando, você está contemplando a possibilidade de um namoro? Esse namorado é crente? É um ardoroso crente? É o que eu busquei para mim. Eu não queria esquentar banco. Eu queria compromissado até a alma. É isso que deve te mover. Não é se tem dinheiro, se tem um bom emprego. Essas coisas são secundárias. Se é educado, se é dessa denominação, se tem dons, se tem talentos, se é compatível, é crente. Essa é a pergunta. Ama desesperadamente a Cristo ou não? Se não, está fora.
Não tem nada a ser considerado. Uma outra palavra, vale uma palavra sobre o caso de um crente que casou em julgo desigual e teve a misericórdia de ver o seu cônjuge regenerado. Quem sabe não há aqui vários. Você casou em julgo desigual, mas você recebeu misericórdia. Aí a palavra de direcionamento para você. Se esse foi o seu caso, uma vez que você toma conhecimento de sua desobediência, você deve pedir perdão a Deus e agradecer pela misericórdia dele em alcançar o seu cônjuge. Deus produziu uma bênção, apesar dessa bênção ter raiz em um pecado. Adicionalmente, você nunca deve aconselhar pessoas que façam o que você fez. Ao contrário, você deve ser o primeiro a ensinar aos crentes que estão considerando entrar em julgo desigual que não façam isso. Eu gostei muito de ouvir da boca de uma grande missionária hoje, lá na Itália, que fez isso, mas ela disse: eu errei, eu estava errada. Você ouvir isso da boca de uma mulher santa de Deus, missionária, de uma mulher assim, que esquenta banco só, você pode esperar, mas de uma mulher, ela disse: eu errei, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Deus teve misericórdia do meu esposo, Deus resgatou meu esposo, mas nos primeiros 7 anos eu comi o pão que o diabo amassou na mão do meu esposo. Elimeleque errou ao imigrar por desprezar em algum sentido a terra prometida por Deus. O outro erro resultante do pecado foi a exposição de seus filhos a um ambiente não judaico, com possibilidade de casamento com moças pagãs, e foi exatamente o que aconteceu depois da morte do patriarca Elimeleque. Lemos em Rute 1:4 que os rapazes casaram-se com mulheres moabitas. Felizmente, o desenrolar da história é feliz, especialmente Rute, que já era convertida quando da morte de seu esposo Malom. Porém, o que nos interessa hoje à noite é a lição central disso tudo. Pecado é pecado, independente de bons ou maus desdobramentos. Se você está considerando se casar com uma pessoa não regenerada, saiba que você está em aberto desafio ao comando bíblico, cuja instrução é: regenerado, casa-se com regenerada, e jamais se coloca em julgo desigual. Que você tome essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz...